Muito bem. Até agora, nós vínhamos falando de vetores de variáveis aleatórias, e eu comecei ao contrário do que os livros costumam fazer, certo? Normalmente eles mostram a caracterização primária e depois eles mostram a secundária. O que é uma caracterização secundária? Isso é um jargão do Maier, né? Secundária, média, variância, covariância, tudo isso aí é chamado de secundário. Então, porque são coisas que derivam das distribuições. É por isso que as distribuições são chamadas de primárias. Se eu tenho a distribuição e quero saber a média, é fácil, porque na distribuição tem a média, né? Em geral. Algumas distribuições não têm variância, por exemplo. É por isso que ela é secundária. Então, mas só que, por outro lado, normalmente é mais fácil de entender as caracterizações secundárias. Então, fiz um experimento aqui para saber se eu invertendo melhorava o entendimento. Mas as primárias, elas são essenciais. Eu não vou explicar aqui tudo de novo o que significa uma distribuição, a função massa, a função distribuição acumulada e a densidade, porque elas já foram explicadas em vídeos anteriores, qualquer coisa volta lá. Tá? Ou manda uma pergunta aí que eu, sei lá, faço um vídeo diferente. A minha intenção de explicar aqui é que para caracterizar um vetor de variáveis aleatórias, da mesma maneira que a gente viu que fazer só a esperança e a variância de cada variável não era o suficiente, eu precisava ver como é que elas se relacionavam entre si, então eu também preciso fazer as distribuições. Se cada uma dessas é uma variável aleatória, então cada uma dessas vai ter uma distribuição também, certo? Então, isso é o normal. Então, cada variável aleatória vai ter uma distribuição própria. Então, x1 vai ter a distribuição de x1, que é a probabilidade de x1 ser menor ou igual que x1zinho, né? Que é o valor dela. E isso para cada variável aleatória. O que acontece é que a gente também pode fazer distribuições conjuntas entre essas variáveis aleatórias. É igualzinho. É como se eu pegasse a bidimensional, só que na verdade eu fizesse a combinação. Então eu quero saber qual é a conjunta de x1 com x2, de x1 com x3, de x5 com x8, enfim, n-1 com n. Certo? Então eu posso pegar par a par as variáveis aleatórias e fazer distribuições bicondicionadas. Então, aquilo que foi explicado lá no vídeo sobre variáveis bidimensionais está valendo aqui. Só que aqui eu posso ir mais longe. Aqui eu posso ver que eu não preciso me ater, ficar preso a caracterizar de 2 a 2. Eu posso pegar distribuições de variáveis aleatórias 3 a 3. Olha aí que legal. Eu posso pegar a variável x1 com a x2 com a x3 e pegar a distribuição. A distribuição é simplesmente a probabilidade de acontecer eventos com essas três variáveis ao mesmo tempo. O x1 é menor que um valor lá, 10, sei lá. O x2 é menor que um outro valor, 5. O x3 é menor que um outro valor, menos 3. Qual é a chance disso acontecer ao mesmo tempo? Então, é por isso que a distribuição conjunta são as probabilidades de acontecer as coisas ao mesmo tempo. Vocês já viram isso? Volta lá para o exemplo de variável aleatória bidimensional que eu fiz só para variável discreta. A mesma coisa vale para uma variável contínua. Agora, é claro, quando eu vou querer representar isso graficamente, a coisa vai ficando complicada. Então, por exemplo, uma variável aleatória unidimensional já faz um gráfico. Para uma bidimensional, ela tem 3 dimensões. Para quem já viu aí gaussiana bidimensional, ela forma uma superfície. Aqui eu estou fazendo uma distribuição de terceira ordem. Eu estou caracterizando 3 variáveis ao mesmo tempo. Eu tenho 3 eixos e mais uma amplitude. Já não posso mais nem fazer gráfico para isso, porque dá quadridimensional, meu espaço vetorial, então já não tem mais nem representação. Eu vou ter que acreditar na matemática. Mas o fato é que tem, certo? Assim como eu posso fazer quaisquer distribuições, 4 a 4, 5 a 5, até, por fim, chegar na todas. Então, eu vou ter uma distribuição n-dimensional, e aí é só uma, porque não tem combinações, né? Eu vou ter uma distribuição n-dimensional, que é a distribuição conjunta de todas as variáveis ao mesmo tempo. Nota, essa é uma prerrogativa, inclusive, do vetor aleatório. Um vetor aleatório, ele me caracteriza um resultado que eu vejo ao mesmo tempo. É o caso dos exames que a Jusa mencionou, ou que eu mencionei. São exames de um paciente, eu recebo aquilo num gráfico só, não tem uma diferença de tempo entre eles, né?
Então, aqui eu tenho a caracterização dessas variáveis todas juntas. Essa é a grande distribuição conjunta. Então, um vetor de variáveis aleatórias, para ser completamente caracterizado, se o objetivo for esse, no geral não eu teria que pegar as distribuições de todas as combinações de variáveis 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, até todas juntas. Então, se eu tenho um vetor com 10 variáveis aleatórias, dá-lhe distribuição aí. Eu vou ter as 10 distribuições marginais, vou ter quantas 2 a 2? Não sei, alguém faça aí a combinação. Vou ter tantas 3 a 3, tantas 4 a 4. Agora, imagina com 2.000 amostras. É muita distribuição, certo? Mas, matematicamente, elas são caracterizadas assim. Isso é importante para lembrar uma coisa, um fenômeno parecido vai acontecer com o processo estocástico. Só vou tentar evitar uma certa confusão de vocês lá, tá? Então, isso aqui, gente, é a caracterização completa das distribuições. E aqui eu estou falando das distribuições acumuladas conjuntas. É claro que se eu tenho vetores cujas variáveis são discretas... Ah, sim, esqueci de falar da marginal. Se eu quiser saber a marginal, é a mesma regra que a gente viu para a bidimensional. É só botar uma das variáveis e somar ela inteira, até mais infinito, de menos infinito a mais infinito. É o que a gente faz numa tabela, né? Eu quero pegar a marginal de uma específica, eu somo uma linha inteira, né? É a mesma coisa. Quando eu jogo um infinito desse, significa que eu vou somar todos os valores vinculados àquela variável. Então, isso permite que eu encontre a conjunta para um certo número de variáveis. Então, eu quero eliminar a xn, a x3 e a x4. É só ir colocando infinito em cada uma delas. Eu somo aquelas linhas todas e isso vai me dar a conjunta daquelas variáveis em particular. Assim como eu tenho a distribuição cumulativa, eu também tenho a massa de probabilidade conjunta, que é caso as variáveis todas sejam discretas. Então, aqui eu coloquei uma só, né, que combina todas, mas é claro que eu também vou ter a marginal, 2 a 2, 3 a 3. E se elas forem contínuas, eu vou ter a densidade de probabilidade. Vai ser aqui eu coloquei a conjunta com todas as variáveis, mas também vai ter as marginais todas, tá? E tem ainda uma outra tipo de vetor aleatório, que é quando eu tenho no meio dele variáveis contínuas e variáveis discretas. Aí eu vou ter uma distribuição que vai misturar somatório com integral. Então eu deixo isso aí para casos mais complicados. O importante aqui é só entender a classificação disso, tá? Então, esse é um ponto bem importante. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre independência de variáveis aleatórias.